Muito boa noite a todos e mais uma vez é um prazer estar com vocês, tá? Passando o meu conhecimento, tudo aquilo que eu estudei, que entendo da mente humana, e estando aqui passando para vocês. Antes, ali no início, teve diversos depoimentos, né, do trabalho que eu tenho desenvolvido em consultório em todos esses anos, mas muita gente não pesquisa, né? Então as pessoas olham o material ali, mas às vezes não pesquisa sobre o profissional, sobre, né, a qualidade dele e o benefício que ele pode proporcionar, né, dentro daquilo que ele está oferecendo. Então eu tive a ideia de começar a pegar alguns vídeos, né, de depoimentos que eu tenho, que eu peço, e está passando para vocês, está conhecendo um pouco do profissional com quem vocês estão lidando. Eu tenho também várias entrevistas na televisão também, que eu vou fazer, como eu fiz aquele vídeo, né, alguns trechos de entrevistas na televisão e passar, né, Rede Globo, Bandeirante, outros canais, né, que foram feitas entrevistas sobre o meu trabalho. Então, isso é muito importante para vocês saberem, né, do profissional com o qual vocês estão lidando, né, estão buscando esse conhecimento. Então, por isso eu tive essa ideia aí, vou estar colocando ali. Alguns já estão comigo há algum tempo aqui, né? Então, tem uns dois aí que já estão repetindo aqui o conhecimento. Nunca é demais, porque quanto mais você entende melhor, né? Mais vai ter aplicabilidade no teu dia a dia, não somente para a carteira de motorista, mas também para as outras áreas da vida. Por quê? Porque os mecanismos que a nossa mente desenvolve, eles são mecanismos de autoproteção, certo? E esses mecanismos de autoproteção, ele normalmente nos acompanha nos diferentes ambientes da nossa vida em que nós transitamos no dia a dia, né? Então, nós temos diversos ambientes que a gente transita no nosso dia a dia, que são o ambiente, vamos aqui, vou dar uma ideia de ambiente para vocês, porque às vezes possam não entender essa linguagem, porque é uma linguagem terapêutica, né? Mas a gente consegue aplicar uma didática aqui e deixar isso mais claro. Então, durante o nosso dia, nossa semana, nosso mês, nós transitamos em diversos ambientes, certo? Então, nós temos um ambiente que é o ambiente pessoal, onde eu tenho a minha vida, né? Onde esse é o meu ambiente pessoal, individual, privado, né? Então, e eu quero manter muitas coisas nesse ambiente. Então, existe uma relação, eu vou ser redundante aqui, né? Eu comigo mesmo, né? Existe essa relação de eu comigo mesmo nesse ambiente pessoal. E às vezes eu não estou satisfeito, né? Nessa interação comigo mesmo nesse ambiente pessoal. Então, saindo desse ambiente pessoal, eu começo a expandir para o externo, né? Então, e começo a transitar em outros ambientes. Aí eu tenho um ambiente conjugal para quem é casado, né? Então ali já é um outro ambiente que eu transito também. Depois eu tenho o ambiente familiar. Olha lá que interessante. Eu já tenho um ambiente familiar que eu transito nesse ambiente. Ele vai se expandindo, ó. Ele vai se expandindo cada vez mais. Depois eu tenho um ambiente social, né? Ou seja, opa, já faz parte, se bem que o familiar ele se agrupa em dois, né? O ambiente familiar ele já tem porque posso ter a minha família que eu construí com o meu cônjuge, né? E ele pode ter também o ambiente da minha família, a grande família, né? Meus parentes, meus irmãos, tios. Então, ele fica no macro, né? Vamos dizer assim. Então, ele fica ali no macro e já é um outro ambiente. Então, eu tenho ambiente ali com meus filhos, com meu cônjuge, né? E depois eu tenho o ambiente macro da família toda, onde tem irmãos, pai, mãe, tios, primos, tudo isso aí. Então,
E, por último, né? Não, por último não, porque ainda tem um outro ambiente, né? Então, em penúltimo, nós temos o ambiente profissional, né? Que é onde eu saio desses ambientes, eu vou para o meu ambiente profissional, e lá também eu tenho uma interação, né, naquele ambiente profissional. Saindo do ambiente profissional, para quem tem, já tem um outro ambiente aqui, numa escala maior, que é um ambiente espiritual, né? Quem frequenta igreja, tal. Então, aí já tem. Então, percebe que durante a nossa vida nós transitamos em diferentes ambientes e a percepção de como eu me comporto em cada um desses ambientes, tá, vai me dar uma clareza para eu poder me administrar melhor em cada um desses ambientes. Porque nós temos perfis de personalidade e esses perfis eles se manifestam nesses diferentes ambientes. Tem um tipo de perfil que é muito engraçado, e eu trato muito isso no consultório, né? Porque né, na rua, dificilmente nós queremos passar por ridículo. E para não passar por ridículo, nós aceitamos um monte de coisa que depois, lá, ao lado das pessoas que amamos, a gente não aceita. Né? Por quê? Percebe uma diferença de mudança de comportamento nos ambientes, ou seja, lá no ambiente social, como eu não quero ser, né, ninguém fale mal de mim, não quero passar por bonzinho, quero passar por bonito, lá eu evito determinados comportamentos, mas em casa o meu irmão pode escutar a minha chateação, a minha esposa ou o marido pode escutar a minha chateação, meu xingamento, tudo, né? Eu despejo lá porque está ali comigo, as pessoas estão vendo todo dia, não vai separar de mim mesmo, não vai me mandar, né, para aquele lugar, então eu acabo, né, tendo um comportamento errôneo, né, porque para as pessoas que estão do teu lado, que você ama, você tem que dar o teu melhor, né, e não na rua, porque na rua ninguém está aí contigo, né, e a gente às vezes faz o contrário, na rua a gente dá o melhor para os outros e o pior em casa para aqueles que não têm nada a ver. Então, isso é como a nossa mente funciona em diferentes ambientes, e essa percepção, esse entendimento, me dá poder de auto-administração. O que isso tem a ver com carteira de motorista? Tudo. Tudo. Lembra? O assunto, os mecanismos da mente, ele é o mesmo, em qualquer um desses ambientes. A única coisa que é diferente são o quê? As pessoas que eu me relaciono. Então, por exemplo, se eu mando em casa um cônjuge, um parente ou alguém ali para PQP, lá no meu trabalho eu já não mando. Por quê? Porque tem consequência séria lá se eu fizer isso, né? Então, eu já crio um perfil de personalidade naquele ambiente onde algumas coisas eu vou ser mais tolerante, por quê? Para não ter prejuízo. Então, percebe, são mecanismos de autoproteção. Eu estou errado? Não, porque lá no trabalho eu vou ter um baita prejuízo. Mas o meu irmão eu posso mandar para PQP porque ele não vai separar de mim, ele não vai me mandar embora. Ele pode ficar uns dias sem falar comigo, mas logo está tudo bem. Então, mas lá como eu vou ter prejuízo, eu desenvolvo um outro mecanismo de autoproteção. Lembrando que o nosso cérebro está sempre baseado na sobrevivência do ser único. Quem já me acompanha há algum tempo, né, ou que olhou nas minhas mídias, né, como eu falo do predador inconsciente, vai entender que a nossa mente, toda e qualquer ação, né, proposta por ela, desencadeada por ela, é baseada em duas leis. Leis de sobrevivência do ser único e sobrevivência da espécie. Então, 95% de todas as decisões e emoções são baseadas nessas duas leis. E essas duas leis são administradas por uma área do nosso cérebro que racionalmente, conscientemente, nós não temos o mínimo poder comparado ao poder que essa área do cérebro tem sobre nós. Olha que loucura, tá? Para não ser redundante, eu vou explicar novamente. Vamos lá.
essa área que eu tenho aqui, racional, aquela que eu penso, que eu decido, a maioria das coisas na minha vida, ela tem um poder de administração sobre, presta atenção, ela tem um poder de administração sobre todas as minhas decisões e emoções diária, semanal, mensal, anual, não importa, de 5%. Então, essa área racional que eu tanto penso que tenho poder sobre minhas decisões, eu decido sobre minha vida, eu decido sobre tudo, tem apenas 5% de poder de decisão. 95%, quem tem poder é uma área chamada inconsciente. E aí é que está o grande problema de quem quer tirar uma carteira de motorista e sucumbe pelo nervosismo ou por alguma outra razão que o leve ao medo. Então, esses 95% de todas as decisões que vocês tomam já foi pré-decidido antes de ser mandado aqui para essa área aqui, já foi decidida antes e mandado para essa área racional, tá? Ela tem 95% de poder. Isso não é o João Kovacs que está falando, não, tá? Isso são as maiores universidades do mundo, com um estudo feito, um estudo grandioso feito para tentar entender quanto por cento tinha a mente inconsciente sobre as atividades humanas. E, para surpresa dos cientistas, 95% de poder. Então, quando alguém vai lá fazer a carteira de motorista, a perna treme, a mão sua, a vista escurece, a pessoa dá o famoso branco, a pessoa não lembra de porcaria nenhuma, aí, né? Não consegui passar, fiquei muito nervoso. O que os desavisados, que não entendem nada desses mecanismos, do que é a mente, desse processo, o que eles dizem para você? Nossa, isso é frescura, né? É só respirar, mantenha calma. Não, mas vai tranquilo, vai tranquila. Não é assim que acontece com vocês? Como se fosse apenas, chega lá, eu respiro e passo, né? Como se fosse simples assim. A próxima vez que acontecer isso com vocês, façam a seguinte pergunta. Ok, só me diz onde é que eu ligo e desligo o botão da ansiedade. Só pergunta isso. Onde é que está o botão para eu desligar, que eu desligo? Eu não quero ficar nervosa ou nervoso quando eu vou fazer um teste de direção no Detran. Eu quero estar a pessoa mais calma e tranquila do mundo. Quem é que quer ser a pessoa mais calma e tranquila do mundo? Este aqui que vos fala que é os 5% que comanda. Acha que 5% é suficiente para assumir o controle emocional do nosso organismo? Nunca, jamais. Então, a simbologia disso, para entender melhor, seria um elefante na África, né? Vocês sentado ali no pescoço do elefante, pegando nas orelhas dele e dizendo para ele, não, você vai para cá, você vai para lá, você vai para lá. Vocês acham que conseguiria comandar um elefante puxando a orelha dele? Jamais. O elefante ia para onde ele quisesse, sem nem se importar com quem está lá em cima puxando a orelha dele. Ele não sucumbe a esse puxãozinho de orelha. Quero comer, vou comer. Quero ir para lá, eu vou para lá. Quero ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. É assim que funciona. É assim a relação de vocês, consciente, com o inconsciente. Isso não é o João Kovacs falando, não. Isso é um estudo científico comprovado pelas maiores universidades do mundo, Stanford, Yale, Columbia, Harvard, maiores do mundo. Foi um conjunto que fizeram para fazer esse estudo, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, não pense que se vocês estão nervosos para fazer uma prova de direção,
que respirando, que bebendo água, que não vão. E quem for a primeira vez está em vantagem. Sempre quem foi a primeira vez está em vantagem. Quem foi a segunda, olha só, a segunda vez já complica. Por que que complica na segunda vez? Por quê? Porque trauma com trauma dá mais trauma. Então, peraí, eu tinha um medinho quando eu fui a primeira vez. Esse medinho me prejudicou, eu reprovei. Já vou a segunda. Esse medo da primeira que eu não tinha se acumulou com aquele medinho que eu já tinha. Então, eu fiquei com um medão. Esse medão, ele já vai potencializado para o segundo teste. E se eu reprovo no segundo, vai para o terceiro. Então, é complicado. Não é um controle racional que eu tenho sobre isso. É o que eu chamo de robô interno, que tem o 95% de poder sobre todo o comportamento humano, sobre todas as decisões e emoções. Então, quando vocês vão lá e têm medo ou estão nervosos, é uma química que foi secretada no vosso corpo e essa química está agindo. Então, a emoção é a química para ação. Ó, é uma química, é um mecanismo que foi desenvolvido lá no tempo dos nossos ancestrais caçadores-coletores para que o homem pudesse ter mais chance de sobreviver. Então, é um impulso químico muito grande que coloca a pessoa num estado de luta ou fuga, certo? Mas, às vezes, eu vou lutar com quem? Contra quem? Às vezes eu não tenho contra quem lutar, não tenho nada. Às vezes o meu predador é virtual, né? Mas o robô não entende. O robô entende que eu estou em ameaça e começa a secreção química no meu corpo. O acúmulo dessa química é que vai me fazer suar, a perna tremer, perder a visão, dar o branco mental. O branco mental é o famoso sequestro das amígdalas. Outro fenômeno científico, outro fenômeno mental descoberto pela ciência, certo? O sequestro da amígdala é apenas um fenômeno mental que a ciência descobriu e que está narrado no livro O Poder do Inconsciente, de Daniel Goleman, tá? Tá lá, o sequestro da amígdala. Então, quando vocês vão fazer a prova, dá branco, frio na barriga, dá o intestino peristalta, minha perna treme. O que aconteceu ali? O sequestro das amígdalas. Não há nada que vocês possam fazer, a não ser ir lá no psiquiatra, pedir um robotizador, né? Um remédio pancada, mas que pouco vai ajudar, porque eles vão robotizar vocês, não vai ter a cabeça tranquila para poder fazer o exame e a chance de reprovação aumenta consideravelmente. Então, prestem atenção. A mente consciente de vocês tem um poder de administração de 5% em todas as decisões e emoções que vocês tomam na vida de vocês durante o dia. O racional consciente tem 5% de decisão. Então, o medo, o nervosismo, o pânico não é algo que a nossa mente racional consciente tem poder de administração. Isso é uma prerrogativa do nosso elefante, como eu falei agora há pouco, fiz uma analogia, né, da pessoa sentada no pescoço do elefante, tentando controlar um elefante, né, sendo que não tem como controlar esse elefante. Então, apenas 5% de controle racional eu tenho sobre o meu organismo vivo. 95% é do meu robô. Então,
pode rezar, pode gritar, pode... Não tem. Se não souber, com esses 5%, controlar o robô de vocês lá, que tem 95% de poder, não vão ter êxito naquilo que se propuseram a fazer. Isso é ciência, isso não é axiologia, isso é comprovado cientificamente. Quem quiser saber mais, se aprofundar no assunto, é muito simples, só dá um Google lá, sequestro das amígdalas. Vocês não vão ver esses assuntos por aí, tá? Porque é muito pouco difundido, né? E como a minha área é a área de biopsicossocial, né? Então, essa é a minha linha de trabalho, né? Então, eu estudo a fundo isso. Então, querem saber um pouco mais do que acontece com vocês na prova do Detran? O sequestro da amígdala. Só dá um... Não é a amígdala da garganta, não, tá? A amígdala da garganta tem outro nome. É a amígdala cerebral, que são duas glândulas que nós temos aqui na base do nosso cérebro. Deixa eu deixar claro, porque senão vão pensar, esse doutor tá louco. Como é que as minhas amígdalas podem interferir no... né? Mas não, é as amígdalas cerebrais, certo? Então, esse meu trabalho, na prática, né? Pena que, à medida que eu fui trabalhando, eu não pensei antes, né? Porque eu ia podendo estar colhendo os depoimentos dessa área específica, porque o meu trabalho é muito abrangente, né? Então, eu não trabalhava apenas com as pessoas que tinham dificuldade com carteira de motorista. Surgia, eu ajudava, né? As pessoas iam, passavam, e eu não colhia depoimentos. Como eu colhi vários depoimentos, depois que eu fui me tocar dos depoimentos e passei a colher os depoimentos, né, das pessoas, mas de forma geral. Então, por isso que no início ali, vocês viram vários vídeos com depoimento de pessoas do mundo todo, né, de várias partes do mundo, dando depoimento sobre o meu trabalho, né, porque aí eu passei a registrar isso. E aí passei a ver o valor disso para quem chegasse novo, tá? Então, esse trabalho ele consiste em duas partes. Que parte que é? Essa parte aqui, onde eu explico para vocês como funciona o cérebro de vocês, porque a coisa mais terrível que tem é você não saber o que acontece com você. Você está sofrendo, está sentindo algo que você não tem um mínimo controle sobre aquilo e você acha que está ficando louco. Isso acontece muito com pessoas que têm síndrome do pânico. Ela pensa que vai morrer. Por quê? Porque a sensação é de morte. O pânico é um mecanismo de autoproteção que pouca gente fala isso. A medicina convencional, ela chama pânico, depressão, ansiedade, estresse, classifica tudo como doença. Quando, na realidade, nenhum desses, digamos, mecanismo, não vou falar transtorno, porque ele se transforma em transtorno, nenhum desse mecanismo é doença. Não é porque você está em depressão que você está doente. Não é porque você está ansioso que você está doente. Não é porque você teve pânico que você está doente. Você precisa entender o que é isso na tua mente, por que existe, e aí sim trabalhar com esse mecanismo da maneira adequada. Então, esses mecanismos, a ansiedade, o pânico, a depressão, o estresse, são mecanismos de autoproteção. Mas como 99% da população mundial não sabe disso, pensa que é doença. Vai no psiquiatra, que foi treinado por um sistema para vender remédio, para entupir a sociedade de remédio. O que o psiquiatra fala? Toma remédio. Não é culpa dele, ele já recebeu na academia toda uma inclinação e um treinamento para qualquer coisa remédio. Quando não, são conflitos. Ninguém entra numa depressão sem um histórico antes, sem a pessoa ter passado por traumas que ela não resolveu e que a levou a uma depressão.
Uma pessoa ansiosa, tô ansiosa, você só vai ficar ansioso quando tem algum perigo. Olha assim a interpretação do robô lá, ó, dos 95%. Você só vai ficar ansioso se algum evento, algum estímulo num desses ambientes que eu falei agora atrás, ali agora há pouco atrás, se num desses ambientes que você transita tiver um estímulo de ameaça. Aí sim, o teu robô lava, opa, tem um risco aqui. Ele vai começar a liberar química de ansiedade. Vamos imaginar que o seu chefe está de marcação com você e você tem que ir para o trabalho. E aí você, putz, eu não posso perder aquele emprego. Ó, o que eu tenho lá no trabalho? Eu tenho um estímulo de ameaça, que é o quê? Meu chefe. Então, putz, vou para o trabalho, pô, meu chefe quer me pegar. Pronto. A partir do momento que você pensou isso, imaginou isso, o robô pegou aquilo, o robô é o inconsciente, tá? Para quem chegou agora, a Priscila, por exemplo, o robô pegou essa informação e ele já vai deixar você em alerta. O que é alerta? Ansiedade. Ó, fique esperto com aquele predador lá, porque é assim que o robô entende. O chefe como um predador. E aí ele começa a liberar química. E você vai ficar, o tempo todo que você ficar naquele trabalho, você vai ficar ansioso. Isso não é doença, é um mecanismo de autoproteção. Então, o teu cérebro te deixou alerta para que você não seja prejudicado por um possível predador. É assim que ele interpreta. Só que a repetição dessa ação, eu começo todo dia a ir preocupado com o trabalho, todo dia preocupado, todo dia preocupado, todo dia preocupado. O robô, ele padroniza essa liberação química da ansiedade, eu acabei de virar um ansioso crônico. Então, um mecanismo saudável de autoproteção acabou de criar um prejuízo para mim. Depois, para eu reverter esse processo, vai levar um tempinho de terapia e com um terapeuta que entenda esse mecanismo para te ajudar a reverter. Porque depois que o robô padronizou uma química, é como se ele criou, tá? Esse é o termo técnico. Ele criou um caminho neural, ou seja, ele desenvolveu uma memória automática sobre a liberação química no teu organismo. Você acabou de virar um ansioso, não crônico, tá? Constante, vamos dizer assim. Porque o cérebro é plástico, então ele se remodela, ele muda. Mas como você não sabe esse processo, acaba indo para a medicação, para o remédio, e vai tomar aquele remédio, como é que eles falam? Para o resto da vida. É assim. A indústria farmacêutica vem com o sorriso aqui, porque acabou de ganhar um cliente eterno, um cliente vitalício, né? Porque vai ter que consumir o remédio deles por toda a vida. Então, é assim que a nossa mente funciona. A nossa mente está sempre preocupada com os possíveis predadores nos diferentes ambientes que você transita. Lembra? Ambiente pessoal, ambiente conjugal, ambiente familiar micro, que é a minha família, ambiente familiar macro, que é toda a grande família, ambiente social, ambiente profissional, ambiente espiritual, e aí quem tem mais ambiente aí, identifique-os. Então, eu preciso administrar minha mente nesses diferentes ambientes. Se tiver uma ameaça em qualquer um desses ambientes, o meu cérebro vai reagir de acordo a me preparar para essa ameaça, desencadeando, primeiro, sinal de alerta, que é o quê? Ansiedade. Segundo, o estresse. Ó, fiquei nervoso, fiquei bravo, eu vou atacar. Não posso com aquele monstro. Aí vem o pânico. Ó, vem o pânico. Não vou morrer, porque não tem nenhum monstro. É tudo coisa da imaginação. O meu robô entendeu aquilo como monstro. Não vou morrer. Depressão. Ó, aí veio para depressão. Percebe o processo? É bem assim. Às vezes o pânico nem entra, tá? O pânico aqui é só em situações esporádicas que entra o pânico. E são tudo mecanismos de sobrevivência, tá? Às vezes você está depressivo.
Você não é depressivo. Você está depressivo porque o teu cérebro quer te tirar de um problema, de uma situação, num determinado ambiente que está te gerando prejuízo. Então, ele, para poder te tirar daquela situação, ele ativa o mecanismo de depressão, que aí você se isola. Eu me afasto. Eu me afastando, o robô, o inconsciente, julga que você está seguro. Certo? E assim por diante. Então, são mecanismos. Precisa de remédio? Depende da situação, aí é um contexto. Mas não adianta tomar remédio e não tratar o conflito. Se você tem o conflito e não trata, vai tomar remédio a vida toda. Agora, se você descobre o conflito e trata, você toma remédio e depois para. Por quê? Não tem mais o conflito para desencadear a química no teu organismo, da depressão, ou do estresse, ou da ansiedade, ou do pânico, enfim, você não precisa mais do medicamento. Então, são mecanismos. Quando eu estou lá na carteira de motorista, é a mesma coisa que acontece. Então, eu vou para aquele ambiente. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: tem um predador lá. Na maioria dos casos, o predador é o avaliador. Como tem outros casos que é o carro, né? Então, também pode ser o carro. O avaliador, o predador lá, às vezes pode ser as pessoas, às vezes pode ser o trânsito, às vezes pode ser a minha incapacidade, às vezes, de assimilar bem os ensinamentos também do instrutor. Então, tem uma série de coisas que pode ser o predador de vocês e que pode causar esse, desencadear esses mecanismos de autoproteção. Vocês não têm controle sobre eles. No que eu tenho controle, então? Eu tenho controle sobre o estímulo. A minha interação com o estímulo, certo? A minha interação com o estímulo é que me dá poder de controle das minhas emoções. Eu vou abrir aqui para vocês um depoimento aqui, que eu separei aqui para vocês poderem ver o que é nossa mente, Dona Vera. E eu gravei, separei, vou botar aqui para vocês verem como é a nossa mente, como ela trabalha. Então, peguei algumas partes desde o início da conversa dela no grupo lá, tá? Para vocês entenderem e ver o desespero, como é, tá? A falta de confiança no profissional, naquilo que eu estava oferecendo, não foi pesquisar, não foi ver nada, não fez um estudo, queria comprar o material, comprou desconfiada, acusando, tadinha. A gente entende, por causa da idade, mais de 60 anos ela tem, já tinha reprovado trocentas mil vezes, imagina, já está por aqui, com tanto de dinheiro que a autoescola já tinha tomado dela e tudo, é compreensível. Aí chega para a gente aqui, eu tenho ferramenta, esse trabalho que eu desenvolvo, eu desafio, aí pode correr aonde for, não tem igual. Porque a linha biopsicossocial, eu sou uma das únicas pessoas que trabalha no Brasil, para se ter uma ideia. Por isso, aqueles depoimentos que vocês ouviram no início lá, aonde pessoas dizem o quê? A minha vida era uma. A minha vida era uma antes e a minha vida é outra depois. Se vocês forem lá no Google, nos depoimentos, nem nos vídeos, não esquece os vídeos, tá? Porque os vídeos, ainda pode pensar que os vídeos foram, pediu para alguém fazer ali. Mas vai no Google, no meu site, vai lá e vê os anos de depoimento escrito que tem lá. Lá não tem como ser forjado, tá? Os anos. Vocês vão ver depoimentos lá de pessoas com a minha metodologia, pessoas dizendo, a minha vida era uma antes do Dr. João e a minha vida é outra. E não é uma nem duas que vocês vão ver esse tipo de depoimento lá. Aplicando a mesma metodologia que eu aplico com vocês aqui. É por isso que eu tenho tanta confiança nisso, tá? Eu assim, ó, plena. Se seguir os protocolos certinho, não tem erro. É ir lá e passar. Desde que fez todas as simulações, se garantiu nas simulações com o instrutor, fez certinho ali, repetiu. O emocional, eu garanto lá na hora. Não tem erro, eu garanto. Tá? E por isso que eu vou colocar para vocês aqui, a Dona Vera aqui, para vocês verem o desespero que essa mulher se encontrava.
Eu sou uma novata que comprei o curso, na verdade, comprei e terminei hoje de comprar ali. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu, escutando essa moça que falou, eu também acho muito injusto eles botar só 5 minutos para fazer a baliza e muito apertado, gente. É uma coisa assim muito desumana, porque como nós somos inexperientes, é difícil para nós se enfiar dentro de uma vaga assim tão apertada. Tem um aqui bem perto da minha cidade aqui que me ofereceu. Eu ainda vou fazer esse último teste aí. Se eu não passar, eu vou ter que ser obrigada a apelar para outra coisa, porque a minha família morreu tudo, eu fiquei sozinha, não tenho filho, e eu não tenho como me virar. Sabe o que quer chorar um ano inteiro? Entre aulas, retestes e psicólogos, eu gastei perto de 10 mil já. Sabe o que quer estar a zero e ainda sem a carteira? Eu espero que esse homem aqui ajude nós, que ele passe uma técnica assim para a gente ficar mais calma nesse dia, porque eu não sei mais o que fazer. Desculpa que eu sou inexperiente, mas eu não vou falar muito aqui no grupo. É assim, ó, eu estou esperando para o rapaz me mandar os áudios e ele me mandou um MP3 aqui que não abre, pede senha, pede e-mail, pede um monte de coisa. E eu já disse para ele que eu só compraria se ele passasse os áudios falando aqui no WhatsApp, porque eu sou sozinha, não tenho ninguém para me ajudar. Alguém poderia me dizer, querida, como que são esses áudios? Suazinha, quem é essa Suazinha? Tu poderia, querida, me dar informação? Porque eu tenho tudo gravado aqui com ele, que eu disse para ele que era para ele me passar os áudios no WhatsApp. E eu estou aqui esperando, porque eu já paguei ele bem cedo hoje de tarde para ele me mandar o material. Eu quero que ele passe para mim. Quem que é o responsável aqui do grupo? Porque nós temos que ter um suporte, gente. Porque eu já disse para ele que eu queria uma coisa prática. Eu vou pedir o meu dinheiro de volta, porque eu já estou cansada. Já chega a autoescola que está me arrancando os olhos. Será que agora tem que ser aqui também? Mas é a vez que eu vou chutar o balde e vou fazer um boletim de ocorrência. Viu, João? Aqui é a Vera Lúcia, que comprou as aulas ali do Dr. João. Eu passei na minha prova prática de direção. Olha, eu contente aqui, comemorando. Olha aqui que eu botei essa foto do gatinho. Foi muito bom ali os áudios que o Dr. João mandou e as apostilas. Eu segui ali escutando aqueles áudios e tudo, e fiquei mais calma e fui aprovada. Não esqueci nem dos pisca. A única coisa que eu fiz, eu estacionei muito longe lá no morro. Mas a delegada nem descontou ponto, porque eu parei nas placas pare, eu troquei a marcha da terceira para a segunda e subi a ladeira e consegui ficar calma e foi aprovada. Muito obrigada para vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Vocês viram o desespero dela, né? O quão desesperada ela estava, que ela não estava sem paciência até para esperar o suporte para ajudar ela a abrir os áudios que havia sido enviado para ela, mas a incapacidade dela de abrir os áudios lá colocou a nossa idoneidade, né, em xeque, como se nós também quiséssemos causar um prejuízo para ela, né? Mas foi resolvido e ela seguiu todos os protocolos, as orientações certinho, ouviu os áudios o máximo que ela pôde e teve a tranquilidade para poder fazer a prova na hora. Então, se segue os protocolos certinho e escuta os áudios como tem que ser escutado, o máximo possível, não tem erro, não vai ter dificuldade nenhuma na hora de fazer o teste lá, porque não vão ficar nervosos. Porque os áudios,
Eles não são para poder deixar a pessoa tranquila no trabalho, nem na família, nem nos ambientes de trabalho, de família, de loja, de rua, nada. Eles têm todo o material indutivo ali, tá? Para a pessoa ficar tranquila na hora do teste. Na hora que vê o avaliador, na hora que entra no carro, na hora que está fazendo a baliza, na hora que tem que dar seta, na hora que vê o avaliador dentro do carro, os áudios, o papel dele vai ser cumprido naquela hora. Então, nem se preocupem. É só naquela hora que ele vai fazer efeito. Então, quanto mais escuta, ele vai fazer efeito naquela hora do teste. Como a dona Vera aí, né, que vocês viram, todo aquele nervosismo dela, ela ouviu uma semana, tá? Ela aplicou os protocolos uma semana, por isso que ela estava desesperada daquele jeito, e em uma semana ela foi lá, fez o teste e passou. Ela tremia a perna, a Débora acho que acompanhou ali, acho que acompanhou alguma coisa dela, tremia a perna, ficava nervosa, e viu ela dizendo que ficou muito tranquila. Então, para vocês terem ideia, tá? Se sabe dirigir, se faz a simulação certinho lá com o instrutor, e segue todas essas orientações, aplica os protocolos que eu falo, não tem erro, vão ir bem tranquilo. A não ser que o predador seja outra coisa, que não esteja relacionado ao teste de direção. Aí é uma outra análise que precisa ser feita, é uma análise individualizada daí, aí é outra história, tá? Mas primeiro é identificar qual é o seu predador, aquilo que te impede, tá, de tirar a carteira, aquilo que te deixa mais nervosa na hora de tirar a sua carteira. E ali é que está o teu predador, tá? Pode ser o carro, pode ser o avaliador, pode ser as pessoas na rua, pode ser... Ali é que está o teu problema, é o teu predador, e aí precisa ser focado nesse caso. Os áudios tem áudio para baliza, tem áudio para pessoas, tem áudio para rua, tem áudio para o carro, então o combo ali tem para toda a necessidade ali, e eu ainda vou gravar mais uns 2 ainda para outras áreas ali, e botar ali para poder facilitar bastante quem comprar o combo ali com os áudios de indução de tranquilidade na hora do teste, certo? Então, voltando aqui para os predadores, então, o grande desafio dessa hora aí, do teste, é vocês descaracterizar os predadores que vão incomodar vocês na hora do teste. Então, vou pegar aqui, como eu sempre pego, né? O desafio de vocês, que conscientemente, que aqueles 5% que vocês têm de domínio cerebral, é descaracterizar o predador, certo? Então, vamos imaginar que o predador comum de vocês seja o avaliador, como eu tenho feito sempre. E vocês precisam descaracterizar. Poxa, pensa no avaliador, me dá um frio na barriga. Ó, avaliador, frio na barriga. Já fico tenso. Ó, isso aqui é um sinal do quê? Putz, quando eu chegar lá na hora, que eu olhar para o avaliador, as amígdalas, ou seja, vão sequestrar o meu racional, vão dar uma liberação alta de química, eu não vou ter controle sobre o meu organismo. Ou seja, minhas pernas vão tremer, minha mão vai suar, eu não vou lembrar do que eu tenho que fazer com clareza. Por quê? Porque houve o sequestro das amígdalas, eu acabei de perder o controle sobre as minhas atividades motoras, certo? Então, eu não tenho mais a tranquilidade para lembrar que eu tenho que dar seta, eu não tenho mais a tranquilidade para pisar na embreagem e ir soltando devagarinho, eu perdi a coordenação motora. Por quê? As minhas amígdalas me sequestraram e não querem que eu fique naquele ambiente, porque ali é um ambiente de risco, é um ambiente de perigo, e eu tenho que sair dali correndo. E quanto mais eu insisto em ficar, mais ela libera química, mais nervoso eu fico e mais coordenação motora eu perco. É simples assim. Isso não é só nessa situação, não. Quem já defendeu aí um trabalho na faculdade, quem já apresentou, acontece a mesma coisa, sequestro das amígdalas, tá? A pessoa perde o raciocínio, esquece tudo que aprendeu e na hora lá dá o branco, o famoso branco, e a pessoa apresenta nas coxas ali e depois
sai da sala, 5 minutos depois, ela sai batendo na cabeça como é que eu pude esquecer o que eu passei 1 ano me preparando. Houve o sequestro das amígdalas, tá? Então é comum, não é só lá não, é isso que eu falo. Esse material aqui, quem entender, vai aplicar em diversas áreas da vida, porque é a mesma coisa. A mesma amígdala que ataca lá, ataca cá, ataca ali. É simples assim, certo? Então, eu preciso descaracterizar o fator de medo. Então, primeiro, eu começo mandando para o meu robô as informações corretas. Quem é que está lá de avaliador? Quem é o avaliador? Primeiro, o avaliador não tem autoridade nenhuma de lei. Ele não é um policial, ele não é absolutamente nada. A dona Vera chamava o avaliador de delegado. Ó, a dona Vera, ó, o Lauro falando que a dona Vera chamou. Inclusive no áudio ela deixou claro que o delegado, né? Não tem nada de delegado ali. Ele não tem autoridade nenhuma. Nada, nada, nada. Qual é a autoridade dele? Ele só tem autoridade com 2 coisas ali: uma caneta e um papel. É só. Ou seja, o papel dele tem uns quadradinhos ali, tá? Que é do trecho que você vai fazer, dos testes que você vai fazer, e ele vai riscar, dar um risquinho, ok? Ou um X, não conseguiu. Então, a única função do avaliador, toda a autoridade dele está um marcador de risquinho. Ele não é nada, ele não tem autoridade nenhuma. Ele é todo cuidado, né, e respeita a profissão, o trabalho dele, mas ele não é nada. Ele só faz um risquinho que qualquer criança pode fazer. Qualquer guri, adolescente ali, pode ir ali e, fez a baliza, ok. Não, errou na baliza, X. É esse o trabalho dele, mais nada. E aí a gente chega lá, vê aquela figura, ele cresce, né, vira um monstro. Coitado, não é nada. É um pai de família que às vezes está chateado de estar naquela função ali, passar anos fazendo risquinho. Né? Então eu fico imaginando eu num trabalho daquele, dia após dia, muda o dia, todo dia indo lá, um monte de mala que vai lá tirar a carteira e eu lá marcando risquinho. Que eu, sinceramente, não vejo desafio nenhum num trabalho desse. Para mim, na minha opinião, para mim, tá? Respeitando, aí tá, a dignidade aí desse trabalho, mas para mim, seria muito frustrante eu tenho um trabalho dessa natureza. Então, certamente eu seria uma cara horrível, né, para os alunos que iriam fazer teste ali. Imagine ele que é apenas um riscador de pontinho, nada mais que isso. É um pai de família, é irmão, é pai, é filho. Vamos aprofundar um pouco mais. Que chora, que sente dor, que sente fome. É um ser humano normal, como qualquer outro, que está ali apenas cumprindo uma função, que é o quê? Avaliar se você fez a baliza correta, salvaguardando alguns outros que pode ter algum convênio aí que para prejudicar, a gente nunca sabe, tá? Mas, a grosso modo, marcador de pontinho, não é uma figura assustadora, um monstro, não é um predador, como a gente manda isso para o nosso robô, o robô interpreta e depois ele manifesta aquele excesso químico lá sem necessidade alguma. Por quê? Eu só preciso ir lá fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu instrutor. Só isso. Não tem nada diferente lá. A única coisa que tem uma pessoa, em vez do instrutor, uma pessoa que vai marcar, fazer um risquinho ali para saber se eu fiz aquele teste da forma correta ou não. E no final ali, que eu acertei tudo, ele vai ser obrigado a dar um ok, como eu estou apto a pegar a minha carteira, certo? E se essas coisas ainda não forem suficientes para vocês, é uma tática que eu sempre ensino e é infalível, tá? Infalível. E eu vou passar aqui para vocês. Não se sintam... eu vou usar aqui uma técnica, né, terapêutica que a gente chama técnica de ancoragem, certo?
para que vocês nunca esqueçam isso. Quer ver a técnica de ancoragem? É simples. Então, vamos lá. Já entenderam que ele é um ser humano igual a vocês. Que chora, que sente sono, que dorme, que come, que sente dor, que vai no banheiro, que faz cocô, que solta pum, que faz xixi. Igual. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é ele é só o marcador de pontinho do teste que eu vou fazer. Mas não tem autoridade policial nenhuma. Tá? Ele é apenas um marcador de pontinho representando o Detran. Só isso e nada mais. Se tudo essa descaracterização não foi suficiente e ele ainda se manifesta como um monstro para vocês, eu quero que vocês imaginem ele no banheiro, tá? Imaginem ele no banheiro, com as calças arriadas, com as calças arriadas abaixo do joelho, e ele tem uma cueca suja vermelha. Vermelha. A cueca é bem chamativa, atenção, é vermelha, tá? E ele está sentado no vaso, e ele está fazendo cocô, e nessa atividade dele, tá? Ele está com muita dificuldade, ele está preso, então ele está com muita dificuldade de fazer cocô, tá? Imagina a cara que ele está fazendo lá, para vocês terem uma ideia. Pronto, sentado no vaso, com a cara com muita dificuldade de fazer cocô. Tá? Ele está fazendo muita força. A cueca vermelha suja. Ponto. Agora, pense no avaliador e pensa no banheiro. É essa a visão que eu, com todo respeito ao avaliador, não tem nada contra a figura dele. Nós estamos trabalhando o mental de vocês, aquilo que tem dentro da mente de vocês. Não estamos diminuindo ou não. Eu estou criando um mecanismo para trabalhar o mental de vocês, para descaracterizar esse monstro que a mente cria e que não tem sentido nenhum essa criação. Então, essa técnica de ancoragem do banheiro, tá? É só uma técnica de ancoragem, para que o robô entenda que não há ameaça nenhuma ali. Porque quando qualquer animal que esteja defecando, tá? Ele não é uma ameaça. E o nosso cérebro, a área primitiva do nosso cérebro interpreta isso dessa maneira e minimiza a liberação química no nosso cérebro, certo? Então, essa é só uma técnica de ancoragem para poder ajudar vocês na hora, se caso a primeira etapa da descaracterização não foi suficiente. Aí vocês aplicam essa parte do avaliador ou avaliadora no banheiro. Aí fica o bel prazer de cada um. E aí vocês vão chegar perto dele e não vai ser ameaça nenhuma mais para vocês. Associado isso aos áudios, tá? Que vocês vão ouvir, tá? Esses áudios vão fazer a parte lá do robô, a parte lá dentro do mental de vocês, que é as induções para aquele momento, para aquela ocasião. E podem confiar, como foi o áudio ali videozinho que eu coloquei dos áudios da Dona Vera ali, tá? Que ela não acreditava, nem, né, achava que não ia ajudar em nada, e foi. Ela dizia, se eu não passar nesse, vai ser o meu último, eu vou comprar a carteira. Né? E ela foi, ficou tranquilinha, porque ela sabia dirigir, regulamos o emocional dela, foi tranquilo para ela tirar a carteira, sem problema nenhum. E nós estamos falando de uma senhora de mais de 60 anos, tá? Mais de 60 anos. E vocês viram o estado mental dela ali, a agitação e o nervosismo que ela se encontrava. Então, nosso cérebro funciona assim, é o estilo dele, é o estilo emocional do cérebro, tá? Não há nada que nós possamos fazer, a não ser trabalhar de acordo com esse estilo emocional e aplicarmos aquilo que vai nos trazer uma administração melhor sobre esse robô, certo? É o que nos resta. Tá? E por isso eu estou aqui ensinando vocês
sobre esse mecanismo, certo? Eu queria ver com vocês, abrir o microfone aqui, se alguém tem alguma dúvida. Então, eu estou muito tranquila, porque eu acho que eu estou muito em paz comigo mesma, e hoje eu até conversei com o Lauro, com que a situação aqui, e talvez, é bem possível que eu vá a São Paulo, fazer o próximo exame em São Paulo, transferir para São Paulo, porque em Minas é realmente muito difícil. É muito difícil. E assim, eu não vou arrumar um outro problema para mim, né? Eu estou tendo dificuldade até de marcar aula, porque eles queriam que eu comprasse um pacote de mais 15 aulas. E eu não estou comprando pacote. Eu estou pagando a aula avulsa, né? Só porque eu só dirijo na autoescola. Tem gente que anima pegar um carro e dirigir, mas aqui em casa, eu e meu marido, nós temos essa política de não fazer isso. E então, assim, eu vou fazer uma aula amanhã de manhã, é uma aula, assim, né, para não ficar sem dirigir. Uhum. Mas as simulações você já faz todas tranquila, isso? Super tranquila, super de boa. Eu confesso que eu estou até muito surpresa comigo, porque o instrutor falou comigo semana passada assim: Débora, eu acho que você está muito, muito de boa, que você sabe, ele falou desse jeito para mim, você sabe dirigir, você sabe tudo que você tem que fazer. Só que às vezes eu acho que você tem uma postura meio travada, e para eu te deixar, presta atenção, olha, para eu te deixar ok, você tem que comprar um pacote de mais umas 15 aulas. Ele quer arrancar teu dinheiro. Então, assim, são duas coisas completamente, né? Assim, são duas coisas opostas. Se você faz o simulado, se passa, não precisa mais nada, é só fazer o teste e passar. Exatamente. Aí, é igual eu estava falando com o Lauro, eu tenho medo de marcar o exame, e como aqui tem tanta coisa errada, eu tenho medo de marcar o exame, não comprar o pacote que eles querem, porque eu vou fazer a aula de amanhã, foi a maior dificuldade para eu conseguir a aula. Amanhã não pode, porque tem aluno em todos os horários de exame. Então, assim, eu não vou pagar um pacote de 15 aulas, vocês não têm horário para mim? Tá bom. Débora, só me diz uma coisa. Depois que você passou a ouvir os áudios, você sentiu uma tranquilidade maior? Senti uma tranquilidade maior, e assim, eu acho que, na verdade, no meu caso específico, estava faltando eu perceber o tanto que eu tenho potencial. Ótimo. Porque às vezes falta isso, né? Então, meninas, todos vocês têm potencial, viu? Todas nós podemos. Boa noite. Pode sim. Débora, muito obrigado pelo seu depoimento aí, tá? Pela tua fala. Passando para o Lauro aqui, então, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Tá, o Lauro está dizendo que depois ele vai botar o vídeo ali dos depoimentos ali, tanto esse da dona Vera, quanto os que eu coloquei antes aqui, quem não viu, vai estar disposto lá para quem quiser ver, tá bom? O Lauro está ali no grupo ali, está à disposição de vocês ali, tá? Para qualquer dúvida e também para aquisição do material aí. Tenha uma boa noite e foi um prazer estar com vocês. E assim, vocês conseguem e passam. Olha só, a dona Vera, com mais de 60 anos ali, né, com todas as dificuldades dela, seguiu todos os protocolos, foi lá e passou e nos deu esse depoimento maravilhoso aí, tá? Então, e vocês, é uma coisa, se ela conseguiu, vocês também conseguem, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Bom teste aí, quem for fazer teste. Boas aulas, quem for fazer aulas. E estamos juntos aí, ó, mental e energia aí ligado para que vocês tenham aí sucesso
no que vocês se propõem a fazer, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos.